Olá para você que acompanha as redes sociais da nossa Arquidiocese de Natal. Eu sou Luísa Gualberto e hoje vamos entrevistar Dom Canidé e Dom Jaime, que estão completando 50 anos de sacerdócio. Vamos falar um pouco sobre como foi esse período na vida deles, essa vivência dos 50 anos e alguns fatos importantes que marcaram essa data, que vai ser festejada no próximo ano, no mês de fevereiro. Seja bem-vindo, Dom Canidé, seja bem-vindo, Dom Jaime. Muito obrigado, Luísa e Luciano e todos que fazem a PASCOM, por nos proporcionarem esta oportunidade tão importante aqui com o Dom Canidé, Dom Palhano e Campos, o nosso irmão também que faz parte. Isso mesmo. E o Padre Cassiano, né, que já se encontra na vida eterna. Certamente ia voltar às origens, está aqui com vocês nessa PASCOM, que certamente foi uma das primeiras do Brasil a se organizar a partir da administração pastoral de Dom Heitor Sales. É uma PASCOM que é uma referência tanto no regional como inclusive no nacional. Muito bem. Pois bem, então, assim, para introduzir, né, essa nossa conversa aqui hoje com Dom Jaime, Dom Canidé, né, assim como posteriormente também conversaremos com o Padre Campos, essa turma, né, que está completando aí, turma jubilar, Jubileu de Ouro sacerdotal no próximo ano. Eu queria, assim, de modo breve, né, que cada um pudesse falar um pouco como foi esse despertar vocacional para o sacerdócio. Aí fiquem à vontade quem quiser iniciar. Interessante, né? Muito interessante. Bom, o meu despertar vocacional foi seguramente porque eu nasci de uma família muito católica, de missa dominical, os pais e os irmãos. E duas pessoas nesse despertar vocacional foram muito importantes. Primeiro, Monsenhor Landim, que ia passar as férias lá no Quebra-Fuzil e celebrava sua missa diariamente da matriz, e eu, um coroinha de 7, 8 anos, aprendi a ajudar a missa em latim para ajudá-lo diariamente. E a outra figura marcante foi, na época, Padre Antônio Barros, depois Monsenhor Antônio, que é primo legítimo da minha mãe. E pelo seu serviço, pela sua dedicação, pela sua vida, aquele foi um despertar vocacional muito importante para que, mesmo criança, com 11 anos de idade, eu fosse para o seminário de São Pedro. Muito bem. Dom Jaime, se eu quiser. Bem, a minha história vocacional, ela passa pela circunstância de ser um jovem menino, ainda adolescente, morando na zona rural de Tangará, na Fazenda Cruzeiro, e de família muito católica, graças a Deus. Mamãe participava de todas as missas que havia em Tangará, rezava o texto diariamente, tinha as orações, e chegando o momento o despertar da vocação, que desde o início, dizem que quando eu nasci já disseram que ela disse que esse era para ser padre, mas então eu tive as referências mais ligadas a mim, começou através do padre da época, que era o Monsenhor Geraldo, mas sobretudo de um leigo muito engajado na igreja, José Ladislau, que tinha muita relação com Santa Cruz, que era a paróquia maior da região, e ele se encarregou de me ajudar a me introduzir neste processo vocacional para que eu pudesse ir para Santa Cruz participar de um seminário pré-vocacional, onde o Monsenhor Emerson recebia meninos, alunos que com ele participavam das atividades das desobrigas ao longo dos dias, no atendimento à paróquia, e ali ia se tendo uma experiência. Alguns eram encaminhados para o seminário, outros, e eu tive a oportunidade de passar desde final de 59 até
o começo de 61, quando fui encaminhado para o seminário de São Pedro. Então essa foi uma referência que me marcou pela ação muito concreta daquele monsenhor, do monsenhor Emerson, na parte da, sobretudo, assistência à vida do povo no que diz respeito à saúde. Não era um hospital, mas era um momento em que ele salvou centenas e milhares de crianças. Naquele tempo não havia pastoral da criança e a mortalidade infantil era altíssima, e a casa dele quase que se constituiu num grande ambulatório, onde amanhecia o dia já com tanta gente, com crianças para receber medicação, sobretudo um soro que garantia um pouco a vida. Aí a partir daí, então viemos para o seminário. Quando eu cheguei já encontrei o Monsenhor Canindé, os dois, como ele falou, e o Cassiano, e eu e Campos. Impressionante que não havia uma pastoral vocacional, havia a OVS para ajudar a manter o seminário, mas uma pastoral vocacional nos moldes de hoje não havia. E de modo que somente no seminário é que fomos nos conhecer. Então Campos, meu vizinho de Serra Candicaiada, né? De Eloy de Souza e eu de Tangará, mas a gente não se conhecia, só no seminário que fomos nos encontrar, né? E conviver muito bem. Muito bem. E aí, já que vocês falaram sobre esse ingresso, né, no seminário, a turma de vocês foi a última turma pré-conciliar, né, do seminário menor. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi essa experiência, né, porque com a chegada do concílio também vieram muitas mudanças na igreja. E aí a turma viveu esse momento também pré-conciliar. Como é que foi essa experiência? Nós vivemos inicialmente aquele seminário com todo aquele rigor. Era o padre Lucílio Alves Machado, que era quase sozinho no seminário. Nós éramos uma turma de mais ou menos 70 pessoas e nós somos dois padres, Padre Cassiano e eu. E saindo daquela situação, ou ainda dentro dela, de toda essa formação, o seminário, mesmo tendo a OVS, como o Dom Jaime falou, tinha muitas dificuldades financeiras. E o padre Lucílio, ainda São Paulo, ao lado do Seminário Central do Ipiranga, tinha sido construído um posto de gasolina para ajudar a manter o seminário. Então ele trouxe a experiência para aqui e não só fez um posto de gasolina, mas um centro comercial. Ao lado do posto de gasolina tinha uma sorveteria, que era Natal, só tinha uma no Cine Nordeste, e tinha a nossa, que tinha um destaque especial, porque nós, seminaristas, íamos servir nos carros. Então, no Nordeste, lá no Cine Nordeste, não tinha esse espaço. Tínhamos uma cantina, naquele tempo nos falava de supermercado, tínhamos um açougue, uma fábrica de macarrão e tínhamos um colégio, o ginásio diocesano. Em todas essas atividades nós trabalhávamos, né? E isso gerou receita para o seminário, é bem verdade, mas também gerou dificuldades na formação, porque nós praticamente nos dedicávamos ao centro comercial, né, Dom Jaime? Cada um tinha o seu expediente, não somente durante o ano letivo, durante as férias, cada um de nós vinha, passava um mês a serviço dessas obras do centro comercial do seminário. E cada um pagava inclusive a sua passagem para vir para esse serviço, e na época cada um dos nossos pais pagava aquela contribuição que o seminário determinava. Mensalmente os nossos pais chegavam lá, que era justamente para dar esse aporte financeiro ao seminário. Muito bem. Então, Jaime, se quiser destacar alguma, como é que foi também essa experiência? Não, essa experiência, ela foi muito, eu considero bastante importante, porque nos proporcionou uma participação muito concreta no processo de sustentação do seminário
o contato também com as pessoas, né? E essas frentes de trabalho, inclusive acho que a do ginásio era o Colégio Diocesano, era um dos mais importantes, e tudo isso serviu para também nos sentirmos corresponsáveis. Houve uma situação, analisando bem, como que o novo processo de participação na manutenção e administração do seminário, porque tudo era sob a responsabilidade dos seminaristas. E isso afetou muito diretamente a vida comunitária, né, do seminário, de modo que raramente a comunidade se encontrava completamente com todos os seus membros, porque um estava num local, o outro estava no outro, cumprindo sua tarefa, e a vida normal do seminário prosseguia, as vésperas, tudo mais, com muitos desfalques, e isso foi criando uma certa dificuldade, e foi depois até chegar num ponto que também coincidiu com a crise do pós-concílio, porque os seminários foram fechando em busca de um novo modelo de formação presbiteral, só depois é que isso vai se restabelecer, mas foi uma baixa muito grande, quase todos saíram. Também a perseverança vocacional era raríssima, né? Como o senhor Dom Canindé acaba de registrar. Vocês eram quantos? 70 e tantos? Quase 70. Pois era. Eu me lembro que quando eu cheguei, o seminário tinha 82 seminaristas e, somando tudo, ordenamos nós 4. Né? Pois é. E era uma passagem que muita gente vivia e a família se interessava para enviar seus filhos, tendo em vista a formação, né, muito própria, válida e eficiente, que proporcionava ao jovem, mesmo que não prosseguisse na vocação sacerdotal, mas ao sair do seminário ele estava com uma vida feita, porque estava preparado para concorrer a vestibular, para dar aula em colégio, essas coisas todas, que era foi um investimento de qualquer modo para também bons leigos e cristãos profissionais liberais para a sociedade e para a igreja. Essa experiência, embora muito válida, como o Dom Jaime disse, ela retirou quase que totalmente a experiência comunitária, a vida de oração, e nós participávamos quase que só das aulas. E, a partir daí, foram surgindo outras possibilidades. O concílio levou muitos padres a desistir do ministério, porque as freiras poderiam abrir o sacrário, porque as freiras poderiam dar comunhão, porque uma leiga poderia fazer aquilo que era específico do padre. Então, muitos acharam que não valia mais a pena. E o desafio é que eles não tinham como se manter, porque tinham esse curso de humanidades, curso de filosofia, de teologia, mas que o comércio, que as profissões não absorviam. Então, na época, nós saímos do seminário, um prédio grande daquele. Ficava onde? Na época, já era aqui no mesmo local, sempre, né? Nós fomos morar numa casa ali na esquina, onde seria construído o Palácio do Arcebispo. Então nós éramos 6, 2 da Diocese de Caicó e nós 4 da Arquidiocese. Era num lugar assim, muito simples, para você ter uma ideia, para a gente morar, a gente dividiu os ambientes com tábua de construção, para poder cada dois ter o seu quarto. Né? E as nossas refeições nós fazíamos no restaurante universitário. Ou então, no começo, nós fazíamos as compras no Alecrim, e quem ia tinha que subir da Feira do Alecrim até o Tirol, com as compras da cabeça ou dos braços, porque nem a gente podia pagar táxi, nem tinha ônibus que chegasse até onde a gente morava. Né? Era uma situação até desafiadora, não é? Essa vivência. Então, nós 4, trabalhávamos 2 expedientes, fazíamos faculdade no terceiro expediente. Né? Eu mesmo era professor táxi. Quando a faculdade era pela manhã,
dava aula a tarde toda e à noite também. E os outros, cada um assumia também. Eu tinha meu trabalho, mas era mais do ponto de vista era numa empresa de alimentos, a Cobal, Companhia Sim. Brasileira de Alimentos, que me indicaram era um emprego, um trabalho muito bom, porque era federal, tinha um bom salário, e eu estudava à noite na faculdade, Fundação Zé Augusto. Padre Campos também dava aula, e Padre Cassiano fez serviço social, e era assistente social aqui em Natal. E também é bom registrar, o senhor Canindé, meu irmão, a experiência muito importante da reforma, a introdução da reforma universitária, que foi estabelecido um monitor de classe, né? E os seminaristas, como tinham uma formação de humanidades mais profunda, normalmente assumiam praticamente as aulas introdutórias para quem passava no vestibular. Cada professor, cada matéria tinha um monitor que era aquele que ajudava o professor, né, a dar aula quando faltava, a receber trabalhos. Isso foi uma coisa muito positiva. E a gente chegou lá, a gente não fazia vestibular, né? No mês de outubro, o reitor avisou que todo mundo escolhesse para fazer o seu vestibular, né? E aí vocês cursaram, foram para cursos de humanidades, né? Eu me lembro que eu não podia fazer o vestibular porque eu não tinha 18 anos. Então precisou o conselho se reunir, né, do Alain, que era o diretor lá do Instituto de Letras e Artes, para ter essa concessão. E aí, cada um de nós, como o Dr. Jair frisou aí, fez a sua faculdade, né, o seu curso. O senhor foi para qual curso? Eu fui para o Instituto de Letras e Artes. Muito bem. E recebi a carteira do MEC para lecionar português, gramática e literatura brasileira, português e gramática, língua portuguesa de Portugal, e também de latim e de francês. Então, com isso, a gente poderia ser empregado, ter um salário, uma profissão, uma coisa. E Dom Jaime, como foi também essa experiência aí na universidade? A minha experiência, eu escolhi um curso que para mim se correlacionava muito e me ajudaria no exercício do meu ministério, que depois na época era Sociologia e Política. Sim. Ainda não havia um fechamento muito grande. Depois a política saiu e passou, foi absorvido pela universidade como Ciências Sociais. Mas eu agradeço muito, foi uma oportunidade excelente. Trabalhávamos durante o dia, o curso era à noite. Era muito bom, uma turma muito boa de meninos, colegas muito estudiosos. E aí vocês viveram aqui essa experiência de fazer esse curso de humanidades, né? E não o de filosofia. Que aí vocês foram cursar anos depois, como foi? Quando a gente estava nesse período, a Santa Sé tinha dito que, pelo menos circulava entre nós, que qualquer curso superior daria direito de ingressar na universidade. Sim. Lá no curso de teologia, né? Então, nós fomos para São Paulo. Chegou um momento que nós dissemos ao arcebispo que nós queríamos uma coisa diferente. Nós queríamos um seminário. Nós queríamos uma formação assim, mais sacerdotal. Então, na época, a arquidiocese escreveu para Roma e para São Paulo. E, por incrível que pareça, Roma respondeu primeiro para a gente fazer teologia lá. Depois, São Paulo respondeu e, de comum acordo, se preferiu ir para o Seminário Central do Ipiranga. E aí, como é que foi essa experiência lá no seminário? Lá vocês cursaram o quê? Filosofia e teologia? Como nós foi? fomos para cursar teologia, né? E tinha, cada bloco, eram chamados cameratas, eram determinadas dioceses. Nós éramos aquela que era chamada da diáspora, né? Que era do Rio Grande do Norte, do Maranhão, de Sergipe, de Alagoas. Tinha até do Rio Grande do Sul, né? Tinha um assistente, tinha um padre, tinha uma equipe de formação, tinha um reitor, era o cônego Luiz Gandolfo. E lá, quando o padre Cassiano e eu estávamos terminando o segundo ano de teologia,
Então veio a determinação. Ou faz a filosofia ou não se ordena. Então, na época do padre Beni, depois do Dom Beni, organizou tudo isso e nós pudemos passar pela filosofia e pela teologia. Com aulas complementares, né? Tinha um curso especial. Já tinha aula da manhã e aula da tarde. Isso tudo era o quê? Era já no pós-concílio? Já foi no pós-concílio. Foi a aplicação, vamos dizer assim, a adaptação de uma nova fase para formação presbiteral, oriunda das propostas e dos documentos conciliares sobre a formação presbiteral. Aí foram se adaptando e foi tudo muito válido, foram experiências. Com certeza. Em São Paulo também vocês davam aulas, né, em colégio lá do ABC. Pois é, muito E eu bem. trabalhava na casa da infância, era como educador de menores, né, coisa. E eu era secretário de 2 padres, como o Dom Jaime falou, a história de ser monitor aqui ajudou lá, né? Então, o padre Dario Bevilacqua e o padre Jolie, eu era uma espécie de assistente, de secretário, de tudo que precisava. E era como a gente ganhava algum dinheiro naquele tempo, datilografando extenso, Interessante. para poder rodar e ganhar também algum centavo a partir daquilo. R$4 uma folha de extenso, né? Você pagava. Quanto mais você datilografava, impressionante, né? O extenso era o recurso mais moderno de multiplicar textos, apostilhas. Hoje é completamente tudo diferente. É verdade. E lá nessa época, no Seminário Central, né, do Ipiranga, eu acredito que tinham muitos seminaristas, não é? Eram os 46, né? Tenho a impressão que eram uns 46 seminaristas de diversas partes do Brasil. Não saberia dizer exatamente, né? Porque quando a gente chegou, o bloco da filosofia, que era o lado de lá do prédio, já tinha ido para outro seminário, né? E nós ficamos só a teologia do lado de cá, com a biblioteca, com o refeitório. Ah, sim. E foi quando começou a aparecer aquilo que se chamou FAI, Faculdades Associadas do Ipiranga. Então, a arquidiocese foi montando faculdades e nós fomos desocupando o prédio até que terminamos lá na Casa das Irmãs. Casa das Irmãs. Né? Porque já o prédio todo era completo de vários cursos de economia, de filosofia, de direito, de várias áreas. Então foi também... Agora, esse ponto é interessante percebermos assim. Os padres, oriundos ainda do pré-concílio, da formação ainda tridentina, muito sólida, né? Normalmente, com a crise do concílio, muitos deixaram o ministério para assumir o matrimônio, mas também a oportunidade que eles tiveram para uma vida mais digna foi ser professor, né? E surgiram várias faculdades associadas do Ipiranga, vários padres que tinham deixado o ministério assumir. João Pessoa, né? Uma universidade quase fundada por padres que tinham deixado pessoas muito preparadas, que formaram uma universidade e se saíram muito bem na linha da formação. E aí, depois desse período, né, de estudos no Seminário Central do Ipiranga, veio a conclusão da formação e a ordenação sacerdotal. E aí vocês... Pois não, doutor. Agora, antes disso, nós fomos trabalhar, nós 3, no Mato Grosso. Nas férias de julho. Sim. Então, o bispo nos colocou lá numa vila, chamada Vila Jutim, e lá nós fazíamos a nossa pastoral, o nosso trabalho, e às 10 horas nós tínhamos que nos recolher porque acabava a energia. Então os pais, se os filhos chegassem no escuro em casa, já não deixavam os jovens ir no outro dia, porque era perigoso. Né? Então foi uma experiência assim, muito interessante, a gente assumir catequese, visita ao Santíssimo, enfim, toda a ação
pastoral, de visita às pessoas, às famílias. É um tempo muito especial para nós. E também a experiência missionária, que a gente não podíamos voltar nas férias de julho, porque tinha passagens muito caras. E eu tinha bispos que acolhia nas dioceses, a gente ia ajudar, né? Paróquias que não tinha padre. Foi muito, muito marcante, muito válida essa experiência. Por 2 anos, né? Mato Grosso do Sul, diocese de Dourados, né? E que certamente foi determinante, não é, para essa vida, não é, sacerdotal de vocês. E aí, depois de tudo isso, veio o período da ordenação. E aí cada um foi mandado aí para a sua paróquia, foram enviados em duplas, não é? Dom Jaime e o Padre Campos. Fazia 10 anos que não tinha ordenação. Sim. Né? A não ser a ordenação de Armando, do irmão de Donivaldo. Sim, Orígenes Monte, né? que ficou viúvo e muito católico, depois ele ordenou os padres, né? Então, o Padre Cassiano e eu fomos para Santana do Matos e Dom Jaime e o Padre Campos foram para Pendências. Né? E a primeira posse foi a nossa em Santana do Matos, que tinha chovido muito e a cheia levou a ponte. Eita! Então nós já mais um desafio, né? Nós já atravessamos o rio com a mala da cabeça. Ave Maria! Quando chegamos na casa paroquial, ficar. Então, a mobília da casa paroquial era uma geladeira querosene quebrada, uma radiola com o pano da radiola furado que os ratinhos comiam. Tinha meia dúzia de cadeira, na época era Móveis Címio do Paraná, não tinha cama, não tinha rede. Nossa. E também tinha uma mesa de ping-pong e 2 máquinas de costura. Certamente uma para o Padre Cassiano, outra para mim. Então alguém emprestou 2 redes, eles voltaram com medo da chuva aumentar, né, e não ter condição de passar. E aí nós passamos a noite toda, o Padre Cassiano e eu, nos balançando na rede, né? Que muriçoca tinha. Ave Maria, imagino. Quando foi no outro dia, a vizinha disse assim: tadinha, eu tive tanta pena dos pobres dos padres, passaram a noite todo dia se abalando. Você estava balançando. Pois é. E Dom Jaime, como é que foi lá em Pendências com o Padre Campos? Nós fomos para a posse dos nossos irmãos lá e voltamos à noite também na Kombi do Sá, com Dom Costa e Luiz, que eu acho que era o motorista. Aí voltamos nos preparando para no outro dia irmos para Pendências, para a posse em Pendências. Que também passamos por circunstâncias idênticas em termos, não era um rio cheio, mas era um riacho que impedia a passagem, esperar que as águas baixassem para podermos chegar. E também com o problema, acho que em Santana do Matos, a energia acabava. Quando chovia muito, não tinha mais energia, tudo à luz de velas, mas mesmo assim a acolhida foi tão fraterna, o povo tão contente, feliz, porque tanto tempo sem padre nas paróquias, né? Aí, 2 padres, foi uma maravilha, um momento muito bonito. Quando entramos na igreja mesmo sem energia, palmas, porque eu digo, era tudo à luz de velas, então. Tudo à luz de velas. Pois é. E aí como é que foi também esse período, né? Assim, vocês foram enviados em duplas, e aí como é que foi também vivenciar, né, esse período, mesmo nessas dificuldades que cada um enfrentou, né, na sua localidade. Vou começar aqui por Dom Canidé, e aí Dom Jaime depois fala sobre a experiência lá em Pendências. Quando eu cheguei em Santana do Matos, a primeira proposta que eu recebi foi de ser o diretor do colégio estadual. O diretor que estava lá me conhecia, daqui da faculdade, e disse: olha, eu vou entregar, o senhor vai ficar e assumir a direção. Eu disse: não, infelizmente eu não vim para esse tipo de trabalho. Eu vim para um trabalho de evangelização, um trabalho missionário, um trabalho pastoral, tanto eu quanto o Padre Cassiano. Então nós íamos nos adequando
E quando um estava na matriz celebrando a missa, o outro estava numa capela de uma comunidade, né? E a gente não possuía carro. O padre anterior tinha sido prefeito, né? Acho que por mais de uma gestão, né? Tinha sido, acho que estava no segundo mandato, no né? segundo mandato, né? E aí, claro, ele levava a vida dele de prefeito, morava lá numa das casas da paróquia, e nós ficamos na nossa, que era na paróquia, uma casa antiga, muito alta, e ali nós fomos montando a casa, e aprendendo aquela convivência totalmente nova, né? E tentando chegar às capelas, às comunidades, que eram muitas delas de difícil acesso, né? Ou pela estrada, ou pelo riacho, ou, enfim, pela própria distância, né? E nós fizemos esse trabalho. Me lembro que algumas pessoas tinham muita dificuldade de aceitar, sobretudo que eu fosse padre, né? Eu era muito novo. Sim. E um pai, no sábado, que era o dia da feira, veio para casar a filha. E chegou na porta, eu estava na porta, ele disse, eu queria falar com o vigário da freguesia. Eu disse, sou eu. Aí ele disse, sai daí, menino. Sai daí. Eu vim para casar minha filha que foi engolida. Aí a dificuldade, né, de convencer o pai da menina e o rapaz no canto. E ele já não queria mais casar com ela, né? E o pai lá preparado. Eita. Qualquer coisa já dava cabo à situação. Né? Dava um incentivo a mais, né, para ele querer casar. Ele casar, né? Então foi assim, uma experiência muito interessante. A gente tinha muita dificuldade de vir, né? Por causa do rio, da água, e a gente não tinha carro, então a gente se levantava às 2h30 da manhã para ir lá para o lugar do rio, no carro deixava a gente, esperava outro carro que vinha do lado de lá para poder a gente se locomover. Não devia ser tão mais simples lá. É a mesma coisa. Nós só assumimos a paróquia em março, né? E tinha a cidade de Alto do Rodrigues e Ipanguaçu. Sim. E nós só conseguimos chegar a Ipanguaçu, a última cidade, em outubro, porque tem um rio que encheu, isso era muita água, foi um inverno muito intenso de 74, 75, e tudo muito, e pensávamos morar os 4 numa comunidade, o sonho moderníssimo de padres em comunidade. A primeira dificuldade, empecilho, não havia uma casa na cidade que tivesse 4 quartos onde pudesse cada um ficar. Aí nos dividimos, então eles 2 ficaram em Santana e nós 2 em Pendências. Pendências. E lá em Pendências, Dom Jaime, que experiência o senhor pode Olha, vivenciar? Pendências muito interessante. Santana do Matos era uma cidade maior do que Pendência e mais organizada, porque tinha origem da própria região, de muitas grandes referências políticas, mas Pendência também tinha, só que a cidade era muito precária, era uma margem do Rio Açu, muito próxima de Macau, região salineira. Muito, eu digo sempre que, eu me lembro que o seu Canindé, Dom Canindé, quando chegou, na primeira cartão de visita, a apresentação era um mataburro na entrada e outro na saída da cidade. Era uma cidade muito assim, acidentada, alta, mas a acolhida foi belíssima, muito feliz, e fomos nos adaptando. Fizemos um propósito de não dar aula, mas depois vimos que era necessário ajudar nas aulas do ginásio comunitário, e foi muito bom. Tudo também foi acontecendo normalmente. O Padre Campos, ele já vinha de São Paulo, muito envolvido com a dimensão da liturgia e do cântico pastoral, que ele tinha publicado, tinha através das Paulinas,
elaborado um CD, um compacto, um CDzinho pequeno com a missa das bem-aventuranças, muito bonita. Até hoje se canta. Muito bonito. Pai, somos nós o povo. Muito bonito. Sim. Mas foi muito bom. Depois o povo, havia uma certa... Nós vivíamos num período do regime de exceção, do tempo do regime militar, e as paróquias e regiões todas eram muito monitoradas pelo SNI, né? E às vezes a gente ficava sabendo que como era uma preocupação, por que dos padres em pendência, porque era muita preocupação. Mas a gente foi se adaptando e depois Campos saiu para Natal, Tangará, e foi caminhando, fazendo o seu percurso, e eu fiquei por lá mais tempo, que eu ia me envolvendo bastante também com a própria região e aquilo em que poderíamos ajudar para qualidade de vida, de conquistas de cidadania, de organização. Foi um tempo muito, muito positivo, muito bom. Que coisa boa. Graças a Deus. Nesses 50 anos de sacerdócio, assim, vocês viveram muitas experiências desde a época do seminário, né? Passaram por desafios, né? Alegrias, provações. Nesses 50 anos, o que é que cada um poderia dizer, assim, que marcou a vida, não só sacerdotal, mas pessoal também, de cada um? Começando aqui por Dom Canindé, fazendo uma retrospectiva, né, desse período todo. Na minha época, depois de Santana do Matos, eu fui para a minha terra com o Senhor Barros. E já era, naquele tempo, se chamava pároco. Era vigário polado. Né? Sim. E eu, sendo de lá, fui para lá para ajudar. Né? E uma das coisas que ele me entregou na época foi cuidar do Instituto Pio XII. E vendo a realidade da escola, eu disse a ele: Monsenhor, a gente só tem um caminho aqui. Ele disse: qual é? Fechar a escola. Uhum. Porque não tem como se manter uma mensalidade com 1 litro de leite. Difícil. Né? Muitos alunos gratuitos e tinha que se pagar todo mundo. Né? Ele disse: não, faça assim, não feche não, que é meu primeiro filho. Lá tinha sido internado também, né? Uhum. Então eu disse: tudo bem, agora o senhor me dê carta branca para eu mexer nas coisas. Né? E um dos problemas sérios que eu encontrei foi que havia 13 anos que não se recolhia obrigações sociais, não se pagava férias, 13º, nem nada disso. Então, por graça de Deus e pela presença dos irmãos maristas, que eu era capelão aqui, a província pagou esses anos todos os débitos, tudo. Aí depois disse: arranje um contador e faça o colégio crescer. Então lá foi uma experiência assim muito forte nesse sentido. Nós sempre nos demos muito bem, eu tinha muito respeito por ele. Nada que eu ia fazer, eu fazia sem antes passar por ele. Ele não sabia depois. Uhum. Não sei, olha, eu posso fazer isso, assim. Havia esse sinal de respeito, de obediência. Ele achava que não, mas em geral não tinha nenhum... Foi tranquilo, né? Então, de lá, eu era capelão aqui do Marista, e trabalhava lá 3 dias num lugar e 4 em outro, quando eu pedi a Donivaldo para ir estudar. Aí Donivaldo se admirou muito, eu ia fazer 10 anos de padre. Um padre querendo estudar, que beleza. Aí pronto, eu fui para Roma para estudar liturgia, que era aquilo que eu sempre me dediquei desde o seminário. Com a saída dos seminaristas do Rio de Janeiro, que vieram para aqui, então o Monsenhor Assis e o Monsenhor Aguilera ficaram responsáveis de montar o curso, né? Dom Jaime passou pela experiência de ser reitor também vários anos, e de lá saiu para o episcopado. E nesse período, lá em Roma, Monsenhor Assis, a partir de Dom Costa, que já trabalhava com a pastoral familiar, me pediu para não cursar liturgia, mas cursar teologia moral.
Então, eu fiz teologia moral como aluno ordinário, como se diz lá, e fiz um ano de liturgia como aluno hóspede. O aluno hóspede não tem direito à prova, nem a fazer todas as disciplinas, no mínimo 2. E terminei o curso de teologia moral, né, fui laureado, e voltei para o Brasil assim. Antes de ir, Dom Costa, sobretudo, tinha me pedido para preparar Santo Afonso para ser paróquia, e eu preparei, fui para Roma, e Monsenhor Penha foi nomeado para lá. Muito bem. E Dom Jaime, o que é que o senhor sempre ficou de marcas, né, desses 50 anos de sacerdócio na sua vida? Eu vejo como padre naquela região muito carente, mas também dinâmica, porque era região salineira, era região que havia o projeto de uma fábrica de barrilha da Alcanorte, era muito dinâmica, e também Vale do Açu, e também carente. E ali, com a chegada da Petrobras, também tudo se transformou, as demandas foram muitas, mas eu dediquei a minha vida a lá passamos, acho que 12 anos, né? Muito entrosado com a região toda, me fez muito bem. Vivemos situações bastante empenhativas, por exemplo, toda a discussão e participação da igreja na construção e consequência da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Tivemos, do outro ponto de vista de paróquia, colaboração com projetos sociais do governo, que era da Legião Brasileira de Assistência, as creches do projeto Casulo, e aulas no ginásio, que eram ginásios daquela SENEC, né, ginásios da comunidade. E, enfim, foi uma experiência muito válida, desafiadora. Enchentes do Rio Açu, que a várzea toda ficava inundada, e Panguaçu é sobre água, pendências às vezes sem acesso. Depois também tivemos problemas da seca, a seca muito assim, intensa. Nessas situações de enchente, de seca, de tantos problemas, nós fomos também administrando, e eu colaborei muito com projetos sociais do governo que vinham como uma alternativa de desenvolvimento para a região. E do ponto de vista religioso, para mim foram marcantes a experiência da presença de Frei Damião, que esteve na paróquia por 2 vezes, missões de Frei Damião, era algo assim muito extraordinário. Os encontros zonais, a assistência era uma área muito vasta. Para mim isso foi muito bom. Colaboração com a educação, com a implantação de ação social através do projeto Casulo. Depois veio situações ligadas a projetos para a região do Vale do Açu, e esse empenho, sobretudo a construção da barragem, as enchentes, e o restante que foi chegando, a fábrica de barrilha, a Alcanorte, vamos dizer assim, o petróleo, o gás, né? Tudo isso. Macau era uma região que parece que ia ser a redenção econômica do Estado, e também até naquela época nós lançamos ainda, Dom Nivaldo ainda lançou a pedra fundamental da Casa do Bispo para Macau. Portanto, hoje, quando o Dom João tenta implantar essas dioceses, esse projeto veio daquele tempo, depois não foi adiante, as situações mudaram, mas enfim, foi isto. Me senti muito integrado, muito presente em todas as comunidades, tanto da urbana como do meio rural, e essas colaborações, pelo fato do curso da sociologia que me dava essa referência, né, de coisa, vamos dizer assim,
de instrumental de análise, né, para a realidade, pelo curso de Sociologia e participação com os projetos, né, nos municípios. Inclusive fui secretário de Educação, essas coisas todas. Tudo para mim foi muito válido e foram 12 anos muito bonitos, eu só tenho a agradecer. Nós nos encontrávamos, o projeto era cada mês estarmos juntos, os 4, mas a gente só se encontrava na reunião do clero, porque não tinha acesso, não tinha ponte, e assim vai. Então estamos aqui com a graça de Deus, uma experiência muito boa de lá sair para a reitoria do seminário, e acho que muito importante para a reitoria do seminário a formação, a experiência pastoral numa paróquia que todo padre deve experimentar. É verdade. E após esses 50 anos, o que cada um dos senhores poderia dizer sobre o ministério sacerdotal? Fiquem aí livres. Eu acho que uma coisa importante é aquela consciência de que eu devo crescer onde fui plantado. Eu ontem celebrei lá em Santo Afonso e disse que eu nunca pedi ao bispo para ir para lugar nenhum e nunca pedi para sair de lugar nenhum. Então, sempre naquela estrita obediência de fazer o que a igreja está necessitando. Eu não me ordenei padre para mim, assim como o Dom Jaime, nós nos ordenamos a serviço da igreja. Sim. Então, eu fiquei, na época, em Santo Afonso, né? Depois que o seu Pedro foi estudar, o arcebispo mandou de volta para lá, cuidava da pastoral familiar, do SCC, no começo, as 3 etapas, na diocese, depois no regional, que não era o regional Nordeste 2, era todo o Nordeste, começando lá de cima até a Bahia. Depois, quando eu fui estudar em Roma, o padre Vilela implantou o SEGME, aí quando chegou aqui eu dei continuidade, e também as aulas no seminário, moral fundamental, moral sexual e matrimonial e liturgia prática. Também sempre cuidei da cerimônia, da liturgia. Eu era auxiliar, que era o padre Lucílio, que era o cerimoniário da diocese, né? E a primeira cerimônia grande que eu fiz sozinho foi a ordenação episcopal de Dom Heitor. Né? Já peguei o maior para depois ir para o menor. Foram experiências muito interessantes, o marista nessa área da educação, durante muitos e muitos anos. Eu sempre fui ligado à educação, como o Jaime disse, tanto dando aula, né, como cuidando mesmo da formação dos educadores, né? E o marista ajudava muito, dava uma boa base. Inclusive, quando eu fui bispo para Bonfim, as irmãs sacramentinas, que cuidam especificamente de colégio, vieram tantas vezes ajudar o Pio XII a poder ter uma nova educação, uma nova formação, né? E de lá eu fiquei quase 12 anos. E uma marca grande, que eu acho que deixei em Bonfim, foram as ordenações sacerdotais. Quando eu cheguei em Bonfim, a diocese tinha somente 4 padres da diocese. Os outros eram de congregações religiosas da África, da Áustria, da Itália, da Suíça, enfim, era uma verdadeira honra, né? Representação de tantos países. E eu deixei 16 padres ordenados lá e deixei 2 diáconos esperando a ordenação sacerdotal. Em Petrolina também, a mesma carência de padres, mesmo que Dom Paulo Cardoso tenha feito um grande esforço para mandar vários seminaristas e padres para estudar em Roma, para manter o seminário. Ele sonhava muito ter o seminário de teologia em Petrolina, mas lá ficaram o propedêutico e o curso de filosofia. Então foi assim, foram 6 anos e pouco,
essa marca muito grande de visita às paróquias de Crisma e sempre o apelo vocacional, e em todas duas renovei a OVS. Exatamente, que é um dos grandes desafios, é manter, não com luxo, mas com dignidade. Uma boa educação, uma boa formação para a vida, uma boa formação para a igreja, sabendo que tem um Papa que cuida principalmente do magistério, da unidade de toda a igreja, né? E o Papa é sempre o Pedro de hoje, é sempre aquele que conduz a barca, agora nesse momento tão importante, o Papa Francisco, nos levando a sermos não peregrinos da esperança, mas sim peregrinos de esperança. É uma diferença que precisa ser bem notada, né? Então, se o mundo, se a igreja ouvir os clamores do Papa, espera-se algumas negociações de paz, fala-se muito e não se chega ao concreto, mas a porta santa se abre para o perdão dos pecados, para um novo caminho de vida, de fé da igreja. Muito bem. E aí, Dom Jaime, o que é que o senhor pode dizer após esses 50 anos de sacerdócio sobre o ministério sacerdotal? Meu sentimento é de uma profunda gratidão por tudo aquilo que Deus me concedeu viver, fazer, testemunhar. E vejo que o meu sacerdócio foi muito, muito rico do ponto de vista de presença e também de contribuir para o crescimento, as possibilidades para a cidadania e qualidade de vida das pessoas, dignidade humana. Também vejo que meu tempo de bispo e de reitor do seminário, eu já disse isso uma vez, recebi o seminário com 14 alunos em todos os níveis, e acho que o Monsenhor Canindé, Dom Canindé, recebeu o meu seminário quando eu saí, tinha 52 seminaristas. Desses 52, 19 se ordenaram padres, né? E depois foram se sucedendo. E aí eu também não posso deixar de registrar alguma coisa concreta do ponto de vista de ação social. Diz, não, Dom Jaime é ação social, mas a minha ação social era inclusiva, era participativa, era formação para a cidadania, com a ADESE, a Agência de Desenvolvimento do Seridó, o plano do Seridó, que foi muito marcante, que foi algo assim de âmbito para tantos organismos internacionais, e sobretudo também presença para mim, o meu sacerdócio. Hoje eu agradeço muito por onde passo, daquela dedicação, né, de presença, de ajudar, de fortalecer, e também a preservação e promoção das relações institucionais. Nunca briguei com nenhum prefeito, sempre me respeitaram bastante e contaram com a minha colaboração em tudo que fosse para o bem comum. E hoje nós estamos caminhando, colhendo muitos frutos. Só tenho a agradecer. 49 anos, né, de sacerdócio. Já caminhando para 50. Para 50 no próximo ano, 28 em fevereiro. Bispo. E essa turma nossa muito boa, o Monsenhor Dom Canindé, eu, o Padre Campos, Cassiano, já na casa do pai, mas foram experiências muito marcantes, sem dúvida, porque foi uma transição de uma época vivida pela igreja e outra que começamos passando por todos os avanços e recuos dentro do processo atual do mundo de hoje. Muito bem. Então a gente agradece a Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo emérito da Arquidiocese de Natal, e a Dom Canindé Palhano, arcebispo emérito da Diocese de Petrolina, em Pernambuco. Desde já a gente felicita os dois, assim como o Padre Campos, que posteriormente também teremos uma entrevista com ele, já felicita os três por esses 50 anos de sacerdócio, que Deus abençoe sempre mais a vida e a vocação de cada um.
fiquem à vontade se quiser então, complementar mais alguma coisa. Vale registrar que nós vamos celebrar esses 50 anos. Perfeito. Né? Muito bem. Dom Jaime celebrará aqui no dia 1º. Primeiro com o Padre Campos, presença de Dom João e o povo de Deus que estamos convidando sempre, né? De Muito toda bem. parte. Eu estarei celebrando no dia 1º, lá em Bonfim, que foi a minha primeira diocese, e no dia 2 eu estarei celebrando em Petrolina. Mas também eu quis passar celebrando onde foi o meu campo de atuação. Eu vou para Santana do Matos, vou celebrar lá em São José, onde me ordenei, vou celebrar também lá na comunidade do Pau Brasil. Enfim, vou passar, os convites estão chegando, e tanto Dom Jaime como eu teremos assim a grande alegria de ter as presenças das pessoas. Claro, ele não vai entrar lá em Petrolina, porque está aqui no dia 1º para chegar lá. Não vai dar certo, né? Não é tão fácil. E eu também estou lá no dia 1º e no dia 2. Mas é uma alegria assim, muito grande, e gostaria de deixar como mensagem, assim como o Jair colocou, essa disposição nossa de servir, essa boa vontade em acolher, nas situações as mais difíceis possíveis, mas sempre acolhendo com respeito, com dignidade as pessoas que nos procuram. E as pessoas esperam de nós mais do que uma palavra, né, Dom Jair? Um gesto concreto, é a mãe que está morrendo, é o filho que precisa se batizar, é aquela pessoa que está desempregada, que precisa de comida, enfim, em todos esses campos que nós possamos deixar essa mensagem, nós dois, de que vale a pena ser bom, vale a pena atender bem, vale a pena perder tempo, entre aspas, com as pessoas e com a obra de Deus, sendo sempre do lado do bem. Então, como o Dom Jaime frisou, eu só tenho que agradecer tantas pessoas que passaram pelo meu caminho ao longo de quase 50 anos. Desde a minha mãe, que está em casa com 98 anos, até a minha família, os meus que já foram, e aqueles que continuam sendo esses suportes para a caminhada final. Então, que Deus abençoe a Igreja de Natal, que sempre foi tão fértil, tão pródiga, com tantas iniciativas que chegaram ao Brasil e fora do Brasil. Então, muito obrigado. Dom Jaime, se quiser também deixar uma mensagem, não, fique à minha vontade. mensagem também eu quero ressaltar, que é um momento muito importante como convite. Eu irei também celebrar em 2 lugares muito significativos. Primeiro, Tangará, minha terra natal, sim, e em Pendências, a primeira paróquia. Então, depois das missas aqui, está marcado já esses dias, e depois eu vou celebrando em tantos outros lugares. E a palavra é esta, né, de nos sentirmos, nós podemos dizer que tivemos a graça de testemunhar, também de receber tudo aquilo que foi da Arquidiocese de Natal, desde o tempo de Dom Marculino, Dom Eugênio, Dom Nivaldo, Dom Heitor, e até hoje nós fizemos esta transição e vivência muito bonita. Concílio Vaticano II, a realidade de hoje, a CNBB, todos esses momentos que para mim são muito importantes, e agora é tempo de exaltar, de louvar e bendizer por tudo que recebemos e que certamente nos plasmou para o ontem, para o hoje, e agora vamos viver o amanhã com muita disponibilidade, agradecendo sempre a Deus todos os dons recebidos. Saudade ao Padre Cassiano, né? Também. Que nos deixou, que era o mais velho da turma, que era aquela pessoa bem simples, bem distraída, bem tranquila, né? Mas que já está junto de Deus. Então, aos seus familiares, aos seus ex-paroquianos, também a nossa prece, a nossa gratidão pela amizade, pelos momentos que tivemos juntos, para que ele goze agora da plenitude, da bem-aventurança no céu, lá onde a festa nunca se acaba.
Muito obrigado. Então, a gente agradece mais uma vez pela Muito participação, obrigado. Dom Jaime, Dom Canidé, e assim como você que nos acompanhou aqui pelas redes sociais da Arquidiocese de Natal nessa entrevista. Lembrando que posteriormente também teremos uma conversa com o Padre Campos. Um ótimo dia, tarde ou noite, não sei qual horário você está acompanhando, mas obrigada pela companhia. Até a próxima. Olha aí a Pascom, que